texto dessa noite é a famosa história da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. A parte da ressurreição de Cristo, esse é o único milagre do nosso Senhor que é registrado nos 4 evangelhos. Nenhum outro milagre é tão repetido como esse no Novo Testamento. O simples fato dessa repetição e dos detalhes preservados ao longo dos 4 evangelhos já nos dão um indício da relevância desse fato histórico, sobrenatural, para o desenvolvimento do evangelho e principalmente para o desenvolvimento de uma percepção correta de quem é Jesus Cristo. Assim como em suas parábolas, os milagres de Jesus também trazem consigo um significado oculto. Entendam o que eu quero dizer com oculto. Não é algo místico que está fora do nosso alcance, mas oculto no sentido figurativo de algo profundo que vai nos ensinar verdades relevantes para a nossa vida cristã. E o nosso desafio nessa noite é justamente este: tentar entender o que está por trás deste milagre. Porque quando eu e você nos deparamos com uma história como essa, a nossa atenção facilmente é captada pelo sobrenatural. Quando nós contamos essa história para os nossos filhos, nós falamos desse Cristo poderoso que multiplica pães e que alimentou mais de 5.000 pessoas. E não podia ser diferente. Afinal de contas, antes de qualquer coisa, esse milagre é sim uma demonstração do poder incontestável do nosso Senhor. Mas agora, pensando no que pode estar além desse milagre, o que será que moveu Cristo a agir dessa maneira? O que Cristo queria ensinar? Ou quem essencialmente Cristo queria ensinar? Eu quero propor para os irmãos então que nessa noite todos nós estejamos empenhados a olhar além do milagre. Isso vai exigir de nós concentração, vai exigir de nós disposição e, mais do que isso, um coração inclinado a ouvir a vontade do Senhor para nós. Eu quero propor que o que moveu Jesus a agir dessa forma não foi ensinar para os discípulos uma forma de multiplicar pães e peixes, mas ele foi movido pela sua compaixão. Então, meus irmãos, com muito temor e com muita reverência, nós vamos tentar desvendar, trazer as respostas para essas perguntas, sem criar alegorias, não afirmar aquilo que a Bíblia não nos diz, não nos ensina, mas que Deus então nos capacite e nos mova a compreender a sua palavra e aplique a sua santa vontade aos nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 30 ao 44 e depois os 52. Marcos, capítulo 6, verso 30 a 44 e o verso 52. Eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos, à medida do estudo, caminharmos juntos nos versos. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles,
porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. O verso 52. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Antes de nós prosseguirmos no nosso texto, vamos entender aqui rapidamente qual é o contexto desse momento do ministério de Jesus. Isso vai contribuir para a nossa compreensão. Herodes era um tetrarca que governava a região da Palestina. Esse homem estava recebendo relatos a respeito dos feitos de Jesus e dos seus discípulos. Em um determinado momento, o povo chega a dizer para Herodes que João Batista, que tinha sido executado por ele, tinha ressuscitado. E o próprio Herodes chega a considerar essa ideia. Então, de certa forma, esse homem que exercia uma influência, um poder naquela região, é despertado pelo ministério de Jesus. Isso gera, num primeiro momento, um conflito, uma tensão política, de pressão, inclusive, talvez de perseguição, sobre os nossos irmãos que estavam se tornando seguidores de Jesus naquela época. Os relatos recentes dos discípulos de João, contando para Jesus sobre a execução de João Batista, trazem para Jesus, para os seus discípulos e para os irmãos, um peso dessa notícia, da execução covarde de um irmão tão amado. João Batista foi decapitado por Herodes, a mando de Herodes. E além disso, existe um retorno dos 12 discípulos de Jesus de um giro missionário. Eles tinham saído, Jesus tinha enviado eles em missão, dividido eles em duplas, e eles tinham saído pela região para pregar, para curar, para expulsar demônios. E é aqui então que nós chegamos nesse verso 30. Se isso fosse uma corrida de revezamento, estão passando o bastão para a gente desse jeito agora. Vamos para o texto. Verso 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Estão prestando contas desse retorno do seu giro missionário. Verso 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Uma primeira lição que nós podemos tirar desses versos que acabamos de ler é que a compaixão de Cristo reconhece as nossas necessidades. Vamos lembrar que a nossa proposta é que o que levou Cristo a agir dessa forma não foi ensinar uma receita de multiplicação de pães, mas o que o moveu foi a sua compaixão. Ele disse: venham comigo
para um lugar deserto e descansem um pouco. O convite de Jesus para os seus discípulos já é uma expressão do seu cuidado pastoral, de uma preocupação com as necessidades. Mas muito mais do que uma preocupação com o bem-estar físico dos discípulos, Jesus reconhece a necessidade que eles têm naquele momento de passar um tempo a sós com Ele. Porque não faria sentido Jesus os convidá-lo para se retirar com Ele. O texto diz: venham comigo para um lugar. Se fosse apenas uma questão física de necessidades de alimento, de descanso, Cristo poderia ter dito: olha, vocês parem um pouco agora, vocês viajaram muito, se alimentem, acha uma árvore aí, descansa um pouco. Mas o Senhor, que é esse pão da vida que sustenta a todos nós, mais do que o alimento físico, sabendo da necessidade dos discípulos, os convida para se retirarem para um tempo de descanso com Ele. A palavra usada aqui para descansem é a mesma que Jesus usa no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, quando o Senhor nos convida a depositar sobre Ele os nossos fardos e as nossas cargas. Vocês estão sobrecarregados, cansados? Descansem em mim, eu vou aliviar vocês. Essa é a mesma palavra usada aqui. Literalmente significa então descansar, repousar. A ideia de ficar quieto, parado na presença do Senhor. E qual a implicação de parar na presença do Senhor? Renovo. Os discípulos precisavam ser renovados naquele momento. Como eu disse, precisamos nos atentar, nos esforçar, nos aplicar para tentar enxergar o que está além do grande milagre. E os detalhes nos ajudam com isso. Marcos cita esse lugar solitário nesses versos 3 vezes. Marcos vai falar sobre o deserto, essa área desabitada. Ele diz isso no verso 31, citando quando Jesus chama para um lugar deserto. Novamente ele fala no verso 32, afastaram-se no barco para um lugar deserto. E no verso 35, novamente, ele diz: este é um lugar deserto. Será que da primeira vez não dava para a gente ter entendido que era um lugar deserto? Por que enfatizar tanto isso? Os detalhes. Na experiência de Israel, essa área desabitada, o deserto, significa, conforme o profeta Jeremias, um lugar de descanso. Mas essencialmente um lugar de prova. Na experiência do povo de Deus, o deserto estava associado a um lugar de prova. Só lembrarmos a jornada, a peregrinação do povo a caminho da terra prometida. E essa ênfase de Marcos, então, em citar esse lugar, nos indica que para os discípulos, esse lugar de repouso seria sim um lugar de provação, um lugar de prova. Semelhantemente como foi para Jesus no deserto, quando ele foi tentado por Satanás. Cristo, reconhecendo a necessidade dos discípulos, se oferece como esse descanso, como esse repouso. Venham comigo. Muito mais do que um lugar, muito mais do que um alimento. O Senhor Jesus é esse lugar de descanso que nós todos podemos encontrar refrigério. Só Ele pode saciar essa fome que os muitos desertos da vida nos trazem. Os discípulos, enquanto pregavam, enquanto curavam as pessoas, não estavam imunes ao cansaço, à estafa que essa missão trazia. E Cristo, sabendo disso, reconhece as suas necessidades e os chama para um tempo de refrigério na presença dele. Então, o que moveu Cristo a chamá-los para esse lugar de descanso? A sua compaixão. A compaixão de Cristo reconhece as nossas necessidades. Vamos voltar para o texto, verso 34. Vamos ler o 33. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles,
porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. O verbo compadecer-se no Novo Testamento expressa o grau mais elevado de simpatia por alguém que sofre. Ele é usado apenas por Jesus, então isso já nos dá uma dica do nosso padrão de compaixão perfeita. Mas mais do que esse sentimento de tristeza e de peso pelo sofrimento alheio, ele denota uma preocupação profunda que se expressa em um auxílio ativo. E aqui nós precisamos fazer uma divisão muito clara do que nós muitas vezes achamos que é compaixão, do padrão bíblico para a compaixão. Se nós, ao olharmos o sofrimento alheio, muitas vezes legitimamente sentimos pena, tristeza, e isso para aí, isso é um sentimento, mas não é uma virtude cristã chamada compaixão. O padrão de Cristo é que a compaixão se transforma num auxílio. Nós nos movemos para socorrer o necessitado. Isso faz uma grande diferença. Nós sentimos pena por muitas pessoas. Mas quando nós colocamos a mão no bolso para o próximo, quando nós pegamos o nosso telefone e ligamos para um necessitado, quando é que nós fomos visitar alguém em necessidade? Aí a pena, o sentimento de tristeza saiu do bolso e virou ação. Esse é o padrão bíblico de compaixão. Herman Bavinck foi um teólogo holandês e ele escreveu a respeito do ministério sacerdotal de Cristo. Eu vou ler aqui a respeito disso. Disse ele: quando Cristo estava sobre a terra, ele percorreu todas as cidades e vilas, não apenas ensinando nas sinagogas as boas novas do reino, mas também curando todas as doenças e enfermidades que havia entre o povo. Essa não foi uma atividade secundária, nem acidental, mas um elemento primário na obra que o Pai o incumbiu de realizar. Então Cristo não curava as pessoas, não se importava com as necessidades das pessoas como um adendo da sua obra principal. Também fazia parte do seu ministério curar, se importar. Da mesma maneira, quando ele envia quando ele envia os discípulos em missão, ele também não os incumbiu somente de pregar as boas novas. O próprio Cristo deu autoridade a eles para expulsar os demônios e curar. Ele fala: vocês vão pregar e vocês vão curar e expulsar os demônios. Isso mostra a compaixão de Cristo indo além da teoria. O texto diz que Jesus enxerga as ovelhas como ovelhas perdidas sem pastor. Séculos atrás, Moisés também pediu a Deus um líder para que a congregação do Senhor não ficasse sem um pastor. Anos mais à frente, Deus promete enviar um rei como Davi para liderar Israel, para que Israel não fique abandonada sem um líder. E então Jesus é esse pastor-rei que vem cumprir a promessa que está no livro de Ezequiel, conforme Deus fala pelo profeta: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Jesus viu aquela multidão no deserto, faminta de fome. E Cristo sabia que muitos deles estavam ali por interesses próprios pessoais. Não era todo mundo ali que tinha fé em Cristo, amor por Ele. Talvez a minoria. Eles seguiam por curiosidade, por costumes, ou por qualquer outro motivo que seja inferior. E Cristo podia ter respondido, não só por conhecer o coração deles,
mas porque ele tinha necessidades legítimas de descanso. A resposta de Cristo poderia ter sido: olha, eu vim aqui para descansar, eu vim aqui para meditar, eu vim buscar paz. Vocês, bando de interesseiros, podem ir embora, voltem para suas casas, voltem outro dia. Mas nosso Senhor teve compaixão daquela gente. Todos participaram da provisão milagrosa. O texto diz que todos comeram. Ninguém voltou para casa com fome naquele dia. É a graça comum de Deus sendo manifesta ao pecador. Todos nós acabamos de desfrutar da chuva. A chuva não cai só sobre os crentes. É maravilhoso, mas ao mesmo tempo é vergonhoso, não é? Olhar para o amor do nosso Senhor. Davi reconheceu essa compaixão no Salmo 103, quando ele diz: o Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é muito paciente e cheio de amor. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. A compaixão de Cristo não só reconhece as nossas necessidades, mas também a compaixão de Cristo atrai, acolhe o pecador. Vamos para o texto, verso 35. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Se por um lado a compaixão de Cristo reconhece as nossas necessidades e a compaixão de Cristo acolhe o pecador, a nossa autocompaixão afasta o pecador. Manda embora o povo. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Jesus ensina durante o dia todo. Eles falam que já era tarde aqui. É um longo dia para os discípulos também. Certamente eles estão cansados. E eles expressam o seu ressentimento com a interferência da multidão, dizendo para Jesus: manda esse povo embora, a gente precisa... O Senhor chamou a gente aqui para descansar, para parar. Esse povo não estava nos planos. Mas a resposta de Jesus é ainda mais frustrante na perspectiva deles. Nós sabemos pelo Evangelho de João que o porta-voz dos discípulos é Filipe. Ele chega para Jesus e fala isso. Talvez porque Filipe fosse da região, e mais informado sobre a distância dos lugares, das cidades vizinhas, tentou argumentar com Jesus: ó Jesus, nós estamos distante de um lugar que tem provisão para esse povo aqui, manda eles embora logo porque não vai achar nenhuma venda aberta. Ou talvez porque ninguém teve coragem de falar com Jesus e jogaram Filipe nessa furada. Certamente Cristo não esperava que eles fossem alimentar aquela multidão. Mas o Senhor estava testando eles, provando. Eu e você precisamos aprender a reagir com compaixão quando as nossas expectativas são frustradas. Você já parou para pensar quantas vezes no dia as suas expectativas são frustradas? E muitas vezes elas são legítimas. Esperar por descanso, por repouso, depois de uma viagem missionária, de um dia puxado como esse, é algo legítimo para os discípulos. O problema está onde isso reina no coração. Isso se tornou mais importante do que amar aquele povo, aquela multidão.
Você teve um dia muito puxado de trabalho. Talvez hoje esse foi o seu dia. Do momento em que você sai do seu trabalho, da empresa, até a sua casa, nesse caminho no carro, você já vai projetando como é que é a cena que você quer encontrar na sua casa. Eu vou chegar em casa, as crianças estarão de banho tomado, de pijama, com a lição da escola feita, o jantar vai estar servido, minha esposa vai estar banhada, cheirosa, me esperando, sorridente na porta. Esse é o quadro que você pintou. Aí quando você chega na sua casa, você abre o portão, não dá tempo de você entrar na garagem. Você está dando ré para entrar com o carro e pelo retrovisor você vê a porta se abrindo e vem aquela voz assustadora. Pai! Qual é o grito que brota no seu coração? Manda embora. Manda embora tudo isso. Não é isso que eu queria quando eu chegasse aqui. Jesus, esse povo está atrapalhando a gente. O Senhor chamou a gente para descansar, para repousar. A gente teve um tempo difícil agora. Manda embora. Felipe não estava preocupado que o povo ia ter o que comer, ia achar lugar aberto. Tira esse problema da nossa frente. Jesus ensinando eles a compreender algo além. Algo além. Se eles de fato conhecessem quem é Jesus, a resposta deles não seria essa. Seria: Senhor, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos alimentar esse povo. Mas tu podes. Tu és o Cristo. Tu és ungido de Deus. O que nós temos que fazer então, Senhor? Nos mostra que nós vamos segui-lo. Mas eles nem consideraram o desafio de Jesus porque estavam centrados em si mesmos, nas suas próprias necessidades. Verso 38. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. E o verso 52, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Quando eu disse que os discípulos não conheciam a Cristo verdadeiramente, e se o conhecessem, dariam outra resposta, isso fez com que eles respondessem num tom de reprovação ao desafio de Jesus e se concentrassem apenas nas impossibilidades. Filipe vai dizer: 200 denários não alimenta esse povo. Isso era equivalente a um ano de salário. 1 ano de salário de um trabalhador agrícola. E essa visão ofuscada nos remete então para o próximo passo aqui. A nossa autocompaixão, centrados em si mesmo, nos impede de compreender a Cristo. O verso 52 diz: pois não tinham entendido, o coração deles estava endurecido. Os discípulos não eram capazes de entender a resposta de Jesus. Então o entendimento vem de modo gradativo. Cristo começa a trabalhar com eles no nível de entendimento deles. Jesus está fazendo algo grandioso ali, que é alcançar o coração deles, transformá-los para que eles possam desenvolver a compaixão a partir do modelo dele mesmo. Mas eles não conseguem enxergar isso.
Eles só enxergam as impossibilidades. Então o que Cristo faz? Cristo desce o nível. Começa a dar ordem para eles, que não necessariamente precisam de compreensão, mas de obediência. Jesus fala: quantos pães vocês têm? Conta lá. Ah, contou? Traz para mim. Ótimo. Assenta o povo. Agora separa eles em grupos. Jesus dá graças, reparte o pão, dá na mão dos discípulos, fala: agora vocês distribuem. Jesus, eles comeram lá, mas tem um monte de coisa sobrando. O que a gente faz? Recolhe. É só obedecer. Vocês não estão entendendo o que está aqui em cima? Vamos descer. É isso que Cristo faz. Vai caminhando nesse nível para mover. Por quê? Por compaixão. Cristo podia olhar e falar assim: mas não tem jeito, esses aí escolhi errado. Não tem solução para esse povo. Cristo vai. Cristo se rebaixou até a cruz por nós. Por compaixão. E o alvo do Senhor era mover o coração dos seus discípulos a esse entendimento. Verso 42 e 43 diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e peixe. Aqui, irmãos, uma lição muito prática para nós. Quando Deus supre as necessidades do seu povo, há abundância. Mas não deve haver desperdício. O dom de Deus não deve ser desperdiçado. É por isso que Jesus manda recolher. Aquelas pessoas se saciaram plenamente, mas aquele alimento poderia servir outros. Então, de forma muito prática, nesse contexto aqui, desperdiçar comida é uma ofensa, sim, ao doador divino. Crianças, lembrem disso na casa de vocês, quando vocês deixarem comida no prato. Vocês só têm o que tem no prato porque o Papai do Céu enviou aquele alimento naquele dia. Então, antes de você olhar para o prato de comida e dizer: isso aqui eu não quero, lembre-se que isso é uma ofensa ao doador divino. Nós adultos também. Quanto esbanjar nos restaurantes? Ah, achei fria, achei sem sal. Vai para o lixo. Isso é prático para as nossas vidas de forma mais profunda. Não importa com que abundância Deus distribua a sua graça, Ele sempre tem mais. Sempre tem mais. Deus não se empobrece porque Ele deu muito para um determinado evento, momento, ou para uma pessoa, e agora por conta disso Ele ficou desprovido. A abundância de Deus só revela que Ele tem recursos sem fins. Ah, aquele irmão é rico. Então Deus deu tanto para ele que não sobrou para mim, por isso que eu sou pobre. Isso não tem a ver com a limitação de recursos de Deus, tem a ver com a sabedoria dele, para quem Ele dá e para quem Ele deixa de dar. A provisão de Deus abundante é sem fim. É sem fim. A figura de Jesus provendo comida, ela tanto nos remete para o passado, para os atos salvadores de Deus na história do seu povo. Deus proveu o maná no deserto quando o povo estava passando por necessidade. Há um episódio em que Deus escuta a reclamação do povo, que o povo queria comer carne. E reclamando, então falava: ai, que saudade do Egito. A gente sentia aquele cheiro de peixe. E Deus resolve atender o povo e envia carne. E Deus diz: vocês não vão comer carne um dia, 2, 5. Vocês vão comer o mês inteiro,
até sair carne pelo nariz. É verdade, irmãos. Você não conhece essa história? Está no livro de Números, capítulo 11. Leia lá. Vocês vão comer carne até sair pelo nariz, vocês vão ter nojo de carne. Então esses atos de Jesus provendo comida nos remetem para esse passado de Deus cuidando do seu povo, mas também nos apontam para o grande banquete messiânico. E para Marcos, de certa forma, isso aqui já é um indício do tempo de salvação que ele anuncia no seu prólogo. Porque Marcos entende, olhando para a pessoa de Jesus, que ele é essa integridade do reino. Cristo é o reino, que de certa forma já foi manifesto. Há sim um dia que nós aguardamos, mas também, num certo sentido, o reino já chegou na pessoa de Cristo. E essa provisão plena para as nossas vidas, sem ausência de nada, já é do nosso acesso por meio da pessoa de Jesus Cristo. O interessante é que Marcos não fornece qualquer indicação que o milagre é de conhecimento do povo, da multidão. Nós não encontramos essa informação aqui. O verso 41 diz que ele tomou os 5 pães, os 2 peixes, deu graças e depois entregou para os seus discípulos para que eles então servissem o povo. Lembra lá no início quando nós falamos quem essencialmente Cristo queria ensinar? A indicação é que a revelação do milagre era um evento exclusivo aos discípulos. E esse argumento é coerente se nós lembrarmos de muitos outros milagres que o Senhor Jesus realizou, curando leprosos, cegos, paralíticos. E qual era a palavra de Jesus após curar essas pessoas? Sai daqui, bota a boca no trombone, fala para todo mundo que eu fiz. Não era isso. Glorifica a Deus no teu coração. Caminhando para o fim, o verso 52. Ele fala de um outro milagre de Jesus. Mas nós vamos perceber que as revelações são complementares, elas são interdependentes. Porque Marcos faz questão de citar. Marcos diz isso após os discípulos terem ficado atônitos, espantados, por Jesus andar sobre as águas. É esse o outro milagre aqui com a relação. Por isso no verso 52 ele retorna no milagre dos pães dizendo, eles não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Por isso que eles ainda estavam atônitos. Essa frase, eles não tinham entendido, revela que há algo a mais que Jesus queria ensinar, além do poder dele para multiplicar pães e peixes. A raiz da palavra aqui é a ideia de que os discípulos não foram capazes de juntar os fatos. Eles não conseguiram juntar os fatos. Não houve uma compreensão mental do que Jesus estava fazendo. E qual é a implicação esperada por Jesus dessa compreensão? Aprender a multiplicar pães e peixes. Não. Agir piedosamente. O que Cristo queria ensiná-los era agir de forma piedosa. Irmãos, há um grande perigo com a falta de entendimento. A gente tem a impressão que é algo estático, parado. Eu quero dizer com isso, então se eu não entendo sobre alguma determinada questão, algum assunto, o único problema que eu vou ter que lidar é que eu não vou adquirir conhecimento sobre aquela questão. Mas isso não vai me trazer nenhum prejuízo. Não me traz acréscimo, mas também não me traz déficit. Isso é um engano. Isso é um engano. Falta de entendimento, se não for superada, vai se tornar o quê? Um mal entendido. Você não fica nulo. Eu não entendi isso, então eu estou zerado. Não, se você não entendeu, você entendeu errado.
a falta de entendimento necessariamente precisa ser superada, porque senão isso, na maioria das vezes, vai nos levar a tomar decisões erradas. Se eu entendi algo de forma errada, eu vou fazer escolhas erradas. A prova disso é que a cegueira espiritual dos discípulos avançou tanto que a frase que Marcos usa aqui para descrevê-los, quando ele diz o coração deles estava endurecido, é uma frase que ele utiliza no seu capítulo 3 para descrever os fariseus. E dureza de coração aqui não significa um coração incapaz de sentir. Mas antes disso é a falta de entendimento mesmo, percepção. Assim como naquele deserto, séculos atrás, hoje também existe uma multidão faminta, vivendo nesse mundo que nós vivemos hostil, caminhando para a perdição eterna, em passos firmes. As pessoas marcham com firmeza para o inferno. E eu e você que temos o pão que pode saciar essa fome, nós temos um chamado em Cristo. E o nosso chamado é imitar a sua compaixão. E para isso nós precisamos compreender e cumprir esse privilégio que nós temos, oferecendo a essa multidão faminta, nesse deserto, a palavra viva que é Jesus Cristo. 5 pães e 2 peixes pareciam ser insuficientes, mas para os propósitos de Cristo não foram. Da mesma maneira que um Deus se tornar homem e morrer pelos pecados de toda a humanidade para salvá-los, parecia ser insuficiente, impossível. O diabo chegou a celebrar por um instante naquele dia. Mas nós sabemos que ele simplesmente feriu o calcanhar da semente da mulher. Irmãos, nós temos um chamado para imitar a Cristo em sua compaixão, porque há muitas pessoas famintas nesse mundo, precisando ouvir sobre o verdadeiro pão, que alimenta não o corpo, mas a alma. Deus seja louvado, porque Cristo é esse Deus todo-poderoso, que sim, multiplicou os pães, os peixes, que sim, andou sobre as águas, que sim, morreu, sim, ressuscitou, e ali esmagou a cabeça da serpente, amém? Nosso Cristo é esse Deus poderoso e vencedor, que se volta para nós em compaixão. Tenhamos a coragem e a ousadia de oferecer a esse mundo faminto o pão da vida que alimenta as almas. Que Deus aplique a sua palavra a nós, por misericórdia a nós, misericórdia deste mundo. Amém? Vamos orar.